Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção, pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé, um mundo que quer mudar até. Mas essa mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção, pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou, e a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria explodiu meu coração, pois que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção, pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. 497. Queremos dar louvor. Inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder e glória. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Vem nos ajudar, vem nos consolar, Senhor, que a tua paz esteja em nós. Dá-nos teu poder pra te obedecer e crer em teu sacrifício. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração,
vem transformar nosso ser. Amém? Que Jesus Cristo possa transformar o nosso coração a cada dia. É muito bom para nós do Cálice Coral de São Francisco do Sul, estarmos aqui com os irmãos nessa manhã. Aqui vemos amigos, vemos alguns familiares, mas o mais importante, todos somos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que todos os louvores, canções, orações, súplicas, preces, tudo possa ser para a honra e a glória do nosso bom Deus. Vamos continuar cantando, louvando o nome de Cristo. Hino 501, Mansão sobre o Monte. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças, a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Amém. Quanto ansiamos com essa mansão, né? Com essas mansões celestiais que o nosso Senhor, nosso Deus, tem preparado para nós. Sabemos que pouco falta para a grande vinda de Cristo, para esse momento maravilhoso. E a cada dia, a cada instante, temos que estar preparados, como se Jesus fosse voltar agora, nesse instante. Vamos cantar o hino número 470. O Senhor está aqui. E vamos preparando nosso coração, nossa mente, para recebermos a palavra de Deus nesta manhã. 470, o Senhor está aqui. Todos nós possamos ter a consciência da presença poderosa do nosso bom Deus no nosso meio. Estamos no lugar santo, porque Deus se faz presente. Amém?
está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome. Vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu deem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Amém. Hino 585. pois Ele reina eternamente. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de nos encontrarmos na Tua Santa Casa. Te pedimos, bom Pai, que venha aceitar esse louvor, venha aceitar este culto, que Teu Santo Espírito, Senhor, se faça presente, que possamos sair com a certeza de que tivemos um encontro contigo. Continue conosco, é o que oramos agradecidos no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus,
Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vocês vieram até a casa do Senhor para louvar pelo Santo Sábado. O coral hoje tem uma historinha muito especial para as crianças. É uma historinha que eu acho que todos vocês conhecem, mas eles hoje vão nos ajudar a contar de um modo diferente. É uma história de uma guerra do povo filisteu contra o povo de Israel. Alguém sabe do que eu estou falando? Do quê? Não lembra? De Davi. De Davi, que era um servo de Deus, mas tinha um gigante muito mau, muito bravo, que era o gigante Golias. E nós também temos um gigante Golias. Por favor, cadê o nosso gigante Golias? É ele. Aham, olha lá. Ele também é alto, forte. Mas ele não é bravo, não. Ele só faz que é bravo. Olha lá, ele não é, não. E ele queria muito destruir o povo de Israel. Mas tinha um servo de Deus que não tinha medo. Davi. Muito bem. O gigante lá, ó, ele ameaçou e perguntou se tinha alguém que ia lutar contra ele. Ninguém poderá me deter. Rei Saul, Deus rico, manda teus campeões para me desafiar. Acaso o vosso Deus não nos defenderá? Porque são tão de nada. E todo mundo ficou com medo. Ninguém queria lutar contra ele, menos Davi. Nós também temos um Davi. Como é que era o Davi? Baixinho. Ele era baixinho, ele era pequenininho. Igualzinho o Davi que a gente tem aqui, quer ver? Entra, Davi. Davi, pode vir, Davi. A gente sabe como você é. Olha aí, ó. Pequenininho, baixinho. Olha aí. Então, agora o coral vai me ajudar a contar essa história, tá bom? Prestem atenção, hein? E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, girou.
E uma pedrinha foi para o ar e o gigante veio ao chão. Não. Alguém viu uma pedra? Eu não vi. Como assim, coral? Vocês cantaram... Não vi pedra. Vocês viram? Turminha, por favor, né? Olha aqui, as crianças inteligentes. Eles querem ver a história como foi. Cadê a pedra? Cadê a pedra? Vocês viram? Não viram. Então, ó, por favor... Não, volta. Davi, Golias, levanta. Aqui, não. Davi, devagar. Por favor, coral. A turminha aqui, ó, eles vieram só para ver a historinha do gigante. Não. Vamos lá, agora bem devagar. Calma. E daí vocês prestem atenção. Tudo bem? Vamos lá, coral, aí, ó. Só o rapaz Davi, com sua funda em mão. Só o rapaz Davi, rapaz de oração. Só o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Só o rapaz Davi, 5 pedras pra si tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou. E uma pedrinha foi para o ar e o gigante veio ao chão. Agora sim, né, turminha? Agora vocês viram a pedra, né? O poder de Deus fez com que Davi derrotasse o gigante Golias. Só o poder de Deus pode nos ajudar a derrotar os nossos inimigos. Agora vamos fechar os olhinhos para fazer uma oração, para falar com o Papai do Céu. Vamos fechar os olhinhos agora? Oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelas essas crianças, Pai. Elas são o futuro da nossa igreja. Pai querido, abençoa para que todas elas tenham o seu anjo para defender e guardar na hora que elas precisarem. Em nome de Jesus, amém. Pode voltar para os lugares. Vou enfrentar os gigantes do mal, em nome do Agora ouviremos uma mensagem musical pelo Cáris Coral. Do Senhor é a terra e a sua grandeza, o espaço e o que nele há. Ele fez o universo em plena beleza, sua voz pode tudo criar. Planetas inteiros, milhões de estrelas entregam-lhe o seu louvor. E eu que também fui criado por suas mãos, desejo erguer minha voz ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu entrego minha vida em louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor.
tua justiça que nos concedeu o perdão. Tua graça nos trouxe de volta à vida e acesso ao teu coração. Milhares, milhões estarão em teus átrios, Pra sempre ali pra cantarão. sempre irão cantar. Já posso enxergar o brilho da glória E a multidão celebrando em Sião. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu entrego minha vida em louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo ser que respira, cante aleluia, aleluia, aleluia. Eu entrego minha vida em louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. somente tu és digno, completamente digno de receber o meu louvor. Digno, somente tu és digno, completamente digno de receber o meu louvor. Aleluia, Digno, aleluia, somente tu és digno, aleluia, completamente Aleluia. digno de aleluia, receber aleluia, 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 de receber o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu entrego minha vida em louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Provai e vede. História de hoje. Deus proverá. Eu aceitei o Evangelho no Rio de Janeiro, tive um estudo bíblico com um irmão, 3 meses, e me batizei. E aprendi ali alguma coisa sobre dízimo e oferta. Certo dia eu me preocupei um pouco, mas eu me mudei para Nova Natal. E um senhor disse para mim: rapaz, você vai para Nova Natal, mas tome cuidado, que lá tem um negro lá que só fala em dinheiro. Aí no primeiro sábado eu peguei a mulher e fomos para a igreja. Rapaz, o homem na realidade ele era muito radical mesmo com a história. Era dinheiro mesmo e ele pregava de uma maneira tão forte que se o cara não fosse bom, corria mesmo. E ele disse: o senhor não tem coragem de fazer um plano de oferta com Deus, não? Planejar uma oferta? Tome coragem, faça. E tem mais um problema: se o senhor fizer um plano com Deus e der errado, eu pago tudinho com juros e correção. Me animei, sabe, mano? Já está feito. A partir de hoje, o que eu ganhar, eu dou 10%. E eu sei, irmão, que todo final de semana eu fazia a conta dos lucros e dava o dízimo e a oferta. Todo final de semana, no sábado, eu levava.
Irmão, quando foi no final do mês, no sábado, para fazer na sexta-feira de noite, e eu digo, Raimundo, eu não posso levar esse dinheiro amanhã de jeito nenhum, minha filha, porque eu estou com 2 cheques, vão fechar minha conta e eu não vou de jeito nenhum, eu posso fazer isso. Ela disse, não, olha o dedinho. Minha convicção, ou seja, minha fé era tão grande, eu tinha certeza que Deus não nos deixaria na mão. Ela disse, está aqui o dinheiro, coloca lá na salva. E eu digo, e meu cheque vai voltar, minha conta vai fechar, o nosso comércio vai se acabar. Ela disse, Deus proverá. Eu estava bem contente, agora ele estava meio abatido, meio contrariado. Eu não sei como é que foi a escola sabatina, eu não sei de nada, eu sei que daqui a pouco, irmão, lá vem os 2 diáconos. Eu boto ou não boto, e quando veio, peguei e joguei. Quando cheguei, eu estou morto. Irmão, quando foi no domingo de manhã, bem cedo, a gente abria o comércio. E aí, ele disse, eu vou ver se consigo esse dinheiro com o meu amigo. Quando ele saiu, aí começou a chegar os clientes. E assim, até meio-dia, quando na hora que ele voltou, era 1h e pouco da tarde já, ele percebeu que alguma coisa tinha acontecido, né? Aí eu digo, Raimundo, pelo amor de Deus, que foi que você foi assaltado esse meu filho, eu vendi tudo. Foi tanta gente, Zé Cosma, aqui. E eu vendi a mercadoria todinha, Zé Cosma. Os 350 de segunda-feira está debaixo do colchão. E o restante está aqui no avental para nós comprar a mercadoria. Assim. Vale a pena ser fiel, meu irmão. E o que nós precisamos mesmo é nos preparar. E ser real com a obra de Deus. E não deixe que ninguém tome a sua coroa. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui na Tua presença para Te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar os ofertantes e os dizimistas, Senhor. Que o Senhor possa dar a Sua bênção, Senhor, sobre eles. Isso que Te peço, Te agradeço, em nome, por amor de Jesus. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim.
Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Continuando o nosso louvor a Deus, nós vamos cantar o hino 477, 477. Ao achar ou ao escutar o CD, vamos botar em pé. Obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Nesse momento, convido a todos os que puderem se colocar de joelhos para adorarmos a Deus através da oração. Santo Deus e nosso Pai que estás nos céus, louvamos, Senhor, o teu nome e te agradecemos pelas bênçãos, pela proteção que o Senhor tem dispensado a cada um de nós até aqui. A nossa gratidão, Senhor, por esta bela e feliz manhã de sábado. Também te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos aqui com os nossos irmãos de São Francisco, outras visitas que vieram de outros lugares para te adorarmos, para prestar este culto de louvor e de adoração a ti. E pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja presente conosco, os teus anjos participando também deste culto. Abençoa, Senhor, o teu servo que vai trazer a mensagem esta manhã. Que o Espírito Santo possa usá-lo neste momento para trazer uma mensagem de fé, de esperança para todos os que aqui estão. Te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Feliz sábado. Onde
onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. E essa graça é a que nós viemos buscar. A graça que fez o próprio Deus se tornar um homem, menor do que os anjos. Nós gostaríamos de agradecer a presença do coral Caris. Queria perguntar aqui para a igreja, quantos sabem o significado da palavra Caris? Exatamente. A palavra Caris no grego quer dizer graça. E essa foi a graça que nós viemos buscar. Cabe a mim apresentar a plataforma, mas antes eu também gostaria de agradecer a presença da regente do coral, a Nancy. Também gostaria de agradecer e apresentar aqui o Henrique. Ele é desbravador, secretário da Unidade Falcão. Também gostaria de agradecer e apresentar para a igreja o Guilherme. Ele é um desbravador. Nós temos na sua direita o nosso ancião, o irmão Isaac. Também como membro do coral, Caris, o Eduardo. Aqui como conselheiro da Unidade Falcão, do Clube Corujão, o Rodrigo. E ao centro, o Daniel, que é diretor jovem da Igreja Central de São Francisco do Sul. É isso mesmo, Daniel? Que Deus possa te usar nessa manhã. Feliz sábado. Como é bom estarmos na presença de Deus, nesse dia onde dedicamos a Ele o melhor da nossa atenção, o melhor do nosso tempo, e pedimos agora o melhor da sua reverência, o melhor da nossa atenção, porque simplesmente esse Deus merece. É muito bom nós, lá de São Francisco, do Caris Coral, estarmos passando esse sábado na companhia de irmãos queridos, alguns já conhecidos, que Deus possa, de alguma forma, alcançar o teu coração pelas mensagens que serão aqui cantadas e transmitidas. Faremos esse primeiro culto, depois da escola sabatina lá embaixo nos jovens. O segundo culto, um culto diferente desse aqui, com bastante música, com bastante mensagens. Então você está convidado também a passar essa manhã com a gente. E no JA, à tarde, com o programa também. Quero te convidar agora para o momento mais importante desse dia. Importante não porque tem um coral na igreja, importante não porque tem alguém falando aqui na frente, mas importante porque nós vamos abrir a palavra de Deus e entendemos que quando abrimos a palavra de Deus, o nosso Pai quer falar conosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 36. Todos acharam? Feche seus olhos que nós vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de, em liberdade, abrirmos a Tua Santa Palavra. Te pedimos de forma especial, Senhor, que venha perdoar os nossos pecados, limpar a nossa mente, o nosso coração, porque a única voz, Senhor, que queremos ouvir é a Tua. Fale conosco, abençoe-nos, Senhor, para que sejamos dignos de estarmos na Tua presença. Em Teu nome nós oramos agradecidos. Amém. Mateus capítulo 24, versículo 36, eu leio assim. E Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu nos dias de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Porém não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 é uma passagem clássica para nós adventistas que acreditamos no advento, que fala sobre a volta de Jesus. Como adventistas, essa é a nossa principal mensagem. O nosso nome tem a ver com a nossa mensagem, a mensagem de um advento, de um rei que está por voltar.
Mateus 24 fala dos últimos momentos da história desse mundo. Mas o que eu quero enfatizar com os irmãos é a parte que fala de que, assim como foi nos dias de Noé, assim também será no final desse tempo, quando virá o Filho do Homem. Como era no tempo de Noé? Como era que o povo vivia naquela época? Volte comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 6, que a Bíblia nos fala como era aquele povo, como era aquele tempo, como era a situação que aquele povo vivia. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Gênesis 6, versículo 1, diz assim: quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles viverão mais do que 120 anos. Não viverão. Havia gigantes na terra naquele tempo. E também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhe deram filhos. Estes gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. Também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, as aves, pois estou muito triste pelo que eu criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Talvez na sua tradução diga: mas achou-se diante de Deus graça esse homem chamado Noé. Aqui nós vemos que aquele povo, antes do dilúvio, era um povo que passava por momentos tristes, dificuldades. Hoje nós concordamos todos em dizer que o tempo que vivemos hoje é um tempo complicado, é um tempo difícil. Vemos problemas nas ruas, problemas sociais, problemas políticos, saúde está em baixa. É um mundo que a gente vê que está em agonia. Mas se você acha que o mundo de hoje é um mundo que está com problemas, se você acha que o mundo de hoje é um mundo ruim, na época de Noé era um mundo pior. A Bíblia fala que se houve um tempo em que o mundo era corrupto, se houve um tempo que o mundo era mau, esse era o tempo da vida de Noé. O mundo era tão mau que Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, se arrependeu de ter criado o homem. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar, você que é pai, algum momento da história da vida da sua família que você se arrepende de ter tido um filho? O mundo era tão cruel, tão perverso, que Deus lá de cima olhou para a terra e se arrependeu de tudo que ele havia feito, tudo que havia criado. Talvez você possa se perguntar: é difícil hoje ser puro num mundo tão impuro? É difícil hoje ser honesto quando as influências negativas aqui fora é muito grande? É difícil hoje manter um casamento nos princípios de Deus quando a influência negativa desse mundo bombardeia o meu lar? No pior momento que esse mundo já viu, no pior momento da história desse mundo, Noé nos prova que é possível ser fiel. No pior momento da história desse mundo, Deus olhou lá de cima e viu que havia um homem que era justo. Deus olhou lá de cima e viu que Noé era fiel, temente a Deus. É possível, sim, no mundo cruel, no mundo de pecado, no mundo corrupto, ser fiel, porque Noé prova que é possível sim. Não houve um tempo nesse mundo igual àquele. E é possível a gente comprovar isso porque Deus ele é fiel com os tempos, ele é fiel com as épocas, com as eras. Se o nosso mundo alcançasse o patamar que aquele mundo na época de Noé alcançasse hoje, Jesus já teria voltado. Porque aquele mundo, aquele tempo, naquela época, eles eram maus, eram cruéis. E sabe, é difícil a gente entender por que o mundo era tão errado, por que o mundo era tão cruel, porque eles tinham uma saúde perfeita. O tempo naquela época era diferente, a começar pela natureza. O mundo na época de Noé, antes do dilúvio, era diferente. O clima era diferente.
A natureza era diferente, a começar porque não chovia. Ninguém conhecia chuva, ninguém conhecia o que era cair água do céu. E você pode se perguntar, mas como as plantas cresciam? Como a natureza se desenvolvia se não tinha água? A Bíblia fala que o simples orvalho era capaz de regar toda a terra. Aqui a gente tem a noção de como era o clima daquela época. Porque hoje a gente sabe que as primeiras gotas de orvalho da manhã não conseguem durar nas primeiras horas do sol. Evapora. A terra tinha um clima diferente. Era gostoso. Há tempo eu lendo uma notícia do nosso jornalista Michelson Borges. Ali ele debatia e discutia sobre a discussão de que os cientistas estavam comprovando que há muito tempo atrás havia na Terra uma camada de água acima da nossa camada, conhecida como ozônio. E essa camada era capaz de colocar a Terra num clima, numa temperatura agradável. E ali eles tentavam de alguma forma descobrir por que não havia mais essa camada de água. A Terra tinha um clima agradável também por causa disso. Não era só o clima, a natureza que era diferente. O homem era diferente. Você sabe quantos anos viveu Adão? Quanto? 969, se eu não me engano. Não me recordo. 930, né? 930. Olha só, um homem em que uma época a sua idade era contada por 100, 200, 300, 900 anos. Um homem com uma saúde perfeita. Não só a saúde de Adão era perfeita, a sua mente era perfeita. Adão não precisava de uma agenda para anotar, para lembrar dos seus compromissos. Adão não precisava carregar no seu tablet, telefone, computador, as suas obrigações, os seus sermões, os seus estudos para não esquecer, porque a sua mente era perfeita. Adão, a inspiração Ellen White diz que Adão ele era alto, tinha quase 4 metros, olha só. Uma juventude perfeita, uma saúde perfeita. Eles não eram só altos, fortes, eles eram geneticamente fortes. Você já parou para pensar com quem se casaram? Os filhos de Adão, os filhos de Eva? Porque Deus não criou Adão e Eva, Maria e José. Eles casavam entre irmãos. Os irmãos de Adão e Eva casavam entre eles. Adão e Eva não tiveram só os 2 filhos, Caim e Abel tiveram mais. Um homem, uma mulher geneticamente forte. Hoje existe um código de ética que diz que se você casar num parentesco muito próximo, você corre o risco de nascer filhos defeituosos, porque nós somos geneticamente fracos. Numa época em que a saúde era perfeita, o clima era perfeito, a genética era perfeita, o mundo todo parecia, tinha tudo para ser perfeito. Através da Bíblia a gente comprova que não houve na história desse mundo uma época pior. Apesar de toda a inteligência daqueles homens antes do dilúvio, apesar de toda a saúde, do clima perfeito, a atmosfera perfeita, aqueles homens iam de mal a pior. Tão ruins eram que o próprio Deus, o próprio Pai, arrependeu-se de ter criado o homem. E Deus lá de cima, no meio daquela, olhando aquela confusão, viu que Noé era um homem justo, um homem bom. E Deus agora dá uma ordem a Noé. Noé, eu me arrependi de ter criado os meus filhos, mas eu tenho uma missão para você, Noé. Você vai construir um grande barco. E eu te digo, Noé, esse barco tem que ser capaz de levar todas as pessoas, porque esse barco vai salvar o seu povo. Você vai trabalhar, você vai pregar, vai anunciar que todas essas pessoas têm que entrar nessa barca, nessa arca, e você vai conduzi-las para a salvação. Você sabe como é que Noé construiu essa arca? Porque você há de concordar comigo que um empreendimento daquele tamanho precisaria de dinheiro. Você já tem ideia de quanto dinheiro Noé precisava para construir aquele grande barco? Foi o primeiro estaleiro longe do mar, longe de um rio. Noé precisava de dinheiro para construir aquele barco. Você tem ideia de como Noé conseguiu dinheiro para aquela construção? Será que Deus falou para Noé naquele mesmo recado? Noé, você vai construir esse grande barco, mas eu vou fazer uma transferência, um depósito na sua conta, do Banco do Brasil aqui do céu, vou fazer uma transferência para o Banco do Brasil aí da tua terra. E amanhã você vai no banco, vai sacar todo esse dinheiro, vai comprar madeira, ferramenta, prego, betume e vai construir. Foi isso que aconteceu? Muito moderno, não haviam bancos, né? Será que Deus falou, Noé, eu vou mandar para você, atrás da sua casa, amanhã de manhã, você vai ver que vai cair
um fardo e ali tem ouro. Você vai trocar ouro por madeira, betume, prego, ferramentas. Foi isso que aconteceu? Quem somos nós de colocar algum parágrafo a mais na Bíblia? Mas o que será que Noé fez para construir aquele grande empreendimento? Eu imagino que Noé olhou para sua fazenda e pensou: já sei, eu vou vender essa fazenda, pegar esse dinheiro e vou construir a arca. E Noé fez aquilo, eu imagino. E ele viu que ele vendeu a fazenda e o dinheiro não deu para construir, para terminar a arca. Ele lembrou que aquela casa de praia que ele tinha, quer dizer, a praia era longe, ele não tinha, né? Ele lembrou que aquela outra casa que ele tinha podia render algum dinheiro. Vendeu aquela casa e agora colocou todo o dinheiro que ele ganhou na construção daquela arca. E ele viu também que tinha mais carros, quem sabe, na garagem. Um era suficiente para a família, vendeu tudo e colocou na arca. E ele viu que aquele carro também já não precisava tanto, vendeu o único que tinha e colocou na arca. E alguém pode estar pensando: será que nessa época que vivemos é estranho falar de dinheiro? Será que aconteceu isso mesmo? Eu não sei. Estamos aqui supondo. Mas de alguma forma Noé teve que investir dinheiro, tempo, dedicação, o melhor do seu tempo para construir aquele empreendimento. O que será que Noé fez? Eu imagino que depois de vender tudo e aplicar os seus recursos naquilo que Deus pediu para ele fazer, Noé olhou para a sua casa e a arca já estava quase por ficar pronta. Chamou a sua esposa e disse: esposa, vamos vender a nossa casa, vamos aplicar todo o nosso dinheiro e vamos morar dentro da arca, porque só falta terminar e eu preciso de dinheiro. Alguém deve estar pensando: mas que homem louco, aplicar tudo o que tinha numa arca. Eu quero fazer um parâmetro aqui com você para você entender o que eu quero te dizer essa manhã. Eu tenho aqui uma casa para vender e eu vou fazer uma propaganda dessa minha casa. Eu não sou corretor, não sou vendedor, não sei vender. Mas essa casa ela é muito boa. Ela tem 5 quartos e todo quarto tem um banheiro. São 5 suítes. Ela tem uma sala grande, uma cozinha grande para a senhora que gosta de cozinhar, receber os amigos. Ela tem um grande pátio, ela tem nos fundos, ela tem uma quadra para quem gosta de esportes, ela tem uma piscina. Aliás, água não é o problema nessa casa, porque ela está a 50 metros embaixo d'água. Essa casa tem algum valor para você? Você quer saber o preço dessa casa? Noé, ele foi o homem mais inteligente da sua época, porque ele vendeu tudo o que tinha e aplicou na única coisa que ia flutuar. Noé, ele estava tão certo do que Deus tinha falado para ele, que ele aplicou tudo que ele tinha na salvação que ele poderia fornecer para ele, para sua família e para quem quisesse receber essa mensagem. A arca já estava quase pronta. Aquele empreendimento chamava a atenção do povo. Todos que passavam viam um grande barco num lugar onde a praia era muito longe, não havia rios, simplesmente uma mensagem que iria chover, o leito dos rios iam transbordar e aquele tudo ia virar um grande mar. E as pessoas não acreditavam no que Noé pregava. Noé pregava para aquele povo aceitar aquela mensagem. E sabe, diz uma lenda, uma parábola, uma alegoria, de que enquanto Noé estava pregando, trabalhando, anunciando a mensagem de que precisavam entrar, um grupo de pessoas se reuniram em volta da arca, e dentre essas 2 pessoas, 2 homens sábios se levantaram e ficaram em pé. Eles olharam para Noé e um deles fez uma pergunta: Noé, você está dizendo que vai cair chuva do céu. Noé, você está dizendo que vai chover, vai cair água. Nós nunca vimos água, nunca vimos chuva. Não existe história, na nossa história, um dia que choveu. Noé, você está dizendo, e aquele homem apontou para aquele céu azul e disse: Noé, eu não vejo uma nuvem, eu não vejo indícios que vai chover. Noé, me prove que vai chover. Se você conseguir me provar que vai cair água do céu, eu e minha família entramos nessa arca. E agora, Noé? Sai dessa, Noé. Nem sempre quando o mundo te colocar contra a parede, te perguntar alguma coisa que você não sabe responder, não tem como provar, isso não significa que você está errado. Não significa que você não tem razão. Noé olhou para aquele homem e disse: eu não posso te provar que vai chover. Eu não tenho como comprovar que vai cair água do céu, mas uma coisa eu te digo: Deus falou e vai chover. E se você acredita na minha mensagem, entre nessa arca. Noé nem terminou de falar quando um outro homem, mais sábio ainda, se levantou e lhe disse: Noé, tudo bem,
Digamos que realmente chova. Digamos que realmente caia água do céu. Mas Noé, olha para o teu barco. Eu não vejo nele um sistema de propulsão, eu não vejo um motor. Eu não vejo um leme, eu não vejo uma vela, eu não vejo nada que possa me garantir que se eu entrar nesse barco, eu vou chegar em segurança em algum lugar. Se você me garantir, Noé, que esse barco vai me levar para algum lugar, eu entro dentro dele. Eu imagino que Noé riu para aquele homem. Eu imagino que Noé meio que olhou para ele e disse: você não está pensando que eu sou o comandante desse barco? Você não está pensando que eu vou conduzir esse barco? Eu estou te dizendo, meu amigo, que vai chover. Você precisa entrar nesse barco, porque aqui está o único ponto que pode salvar você e sua família. E acredite, você precisa entrar nesse barco. E sabe o que aconteceu? Quando aqueles homens ainda estavam discutindo, falando, de repente eles escutaram um barulho, um estrondo. E todos olharam em volta. Quando eles viram, olharam para aquele mato. A mata começava a se abrir, era um caminho que abria sobre ela. E quando aquela clareira se abriu, eles viram que animais, um atrás do outro, uma grande fila, ia se aproximando. E todos olharam para aquela fila, olharam para o céu, viram que aves estavam em direção à arca, algo sobrenatural. E eu queria interromper aqui para te dizer, tem um quadro que tem o título A Arca. E você vê ali aquele barco grande, aquela arca, e você vê uma fila de animais. Você vê um cervo, atrás dele você vê um casal de felinos, leões, algo que a natureza não comporta. Leão, na cadeia alimentar, está acima daqueles cervos. Algo sobrenatural estava acontecendo ali. Animais, eles não podiam ver que anjos guiavam. Animais estavam indo em direção à arca. Aves voando em direção à arca. E mesmo vendo algo sobrenatural acontecendo, aquelas pessoas não acreditavam que algo sério estava para acontecer. Quem sabe eu fale para alguém hoje que está vendo algo sobrenatural acontecendo no nosso mundo. Mateus diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será hoje, nos dias da vinda do Filho do Homem. Talvez eu fale para você que liga a sua televisão e vê que algo estranho está acontecendo na nossa história. Algo sobrenatural está por acontecer. Quem sabe você tem um sentimento de que algo está para acabar. E mesmo assim tem se demorado a tomar uma decisão. Mesmo vendo o sobrenatural acontecendo, aquelas pessoas não entraram na arca. Quando todos os animais já estavam lá dentro, quando tudo já estava pronto, Noé, como um pregador, como um pastor, apelava de forma mais forte. Vocês viram o que aconteceu? Não estava nada programado. Olha, o sobrenatural, animais já estão dentro da arca. Vocês precisam entrar. Noé pregava, tentava de muita forma convencer aquelas pessoas. De repente, a sua esposa levanta. Querido, se tem alguém que te conhece, é a sua esposa. E quando Noé pregava, a sua esposa levantou e lembrou: esse homem é justo. Ele é justo nos seus negócios, ele é justo com seus amigos, ele é justo no seu casamento. E eu acredito nele. E a sua esposa entrou com ele. De repente, enquanto Noé ainda pregava, um jovem se levantou. Era Sem, seu filho. Se você vê pela história da arca, você descobre que quando Sem nasceu, Noé já estava há 20 anos construindo a arca. Aquele menino, ele cresceu sentindo o cheiro da serragem, barulho do martelo, ajudando o seu pai ali dentro. Ele havia brincado pelos andares da arca, aquilo fazia parte da sua vida. E aquele pai, quando pregou, o seu filho ouviu aquele apelo. Pais, às vezes nós nos preocupamos, e eu sou pai, em ensinar o inglês, o piano, o espanhol. Não há nada de errado nisso. Mas será que quando pregarmos para o nosso filho que ele precisa ficar dentro dessa arca, ou entrar para dentro dessa arca, será que ele vai ouvir o nosso apelo, a nossa pregação? Não era um pai tão justo que quando ele pregou, fez aquele apelo, seu filho entendeu e entrou na arca. Quando a sua família toda estava dentro da arca, de repente algo sobrenatural de novo acontece. Aquela porta, sem auxílio de mãos humanas, começa a se fechar. E se existe um momento nessa história que o pregador Noé, o pastor Noé fica aterrorizado, com pressa, tentando convencer o povo, é nessa hora. Porque ele vê a porta se fechando e as pessoas sem entender que eles precisavam entrar. E sabe, queridos, a porta se fechou e muitos, você conhece muito bem essa história, ninguém aceitou aquela mensagem. E sabe, o que eu acho de interessante na história de Noé, a porta se fechou.
mas a chuva não caiu de repente. Você consegue imaginar o que Noé, com a sua família dentro da arca, ouvia das pessoas que estavam lá fora? Ô Noé, tá bom aí dentro, no meio de um monte de animais? Como é que tá o barulho aí, Noé? Tá cheiroso aí dentro? Noé, você não disse que ia chover? Passou 3, 4, 5 dias, Noé. Cadê a chuva? Não está chovendo, Noé. Noé escutava lá de dentro o barulho lá fora. Talvez você tenha ouvido de alguma forma pessoas questionando a sua fé. Talvez na escola, na faculdade, no colégio, alguém tenha te ridicularizado pelo aquilo que você acredita. Noé, dentro da arca, acreditava fielmente de que a palavra de Deus se cumpriria naquele dia. Depois de 7 dias, você sabe o que aconteceu. As nuvens começaram a se desenrolar no céu. Aquelas nuvens começaram a se tornar negras, pesadas. O vento começou a balançar as árvores, e aí agora sim eu tento imaginar como aquele povo ficou. Quem sabe eles bateram na madeira da arca, quem sabe eles jogavam pedra naquela porta, quem sabe suplicavam por clemência, perdão. Noé, por favor, nós agora acreditamos, nós agora entendemos, nós precisamos entrar. E eu acredito, quem sabe, até Noé queria abrir aquela porta. Quando Deus ele abre uma porta, ou naquele caso como a porta se fechou, Deus quem fechou. Não foi você que por sua própria vontade que veio aqui à igreja hoje, foi Deus que te trouxe. É Deus que governa, que decide, quem opina, quem dá sempre a última, deve ser sempre a última posição. E a chuva caiu. Lembra que eu falei que os cientistas não sabem confirmar porque antigamente possivelmente havia uma camada de água e hoje não havia? Caiu água do céu, não foi como chuva. Pedras enterradas na terra eram jogadas para o alto com força, violência. Tamanha era a destruição. Você pode pensar que houve chuva e a chuva foi começando a encher devagar, mas foi algo terrível de se ver. Tão terrível que Ellen White fala que se houve algum tempo na história desse mundo que Satanás temeu por sua vida, foi naquele dia quando começou a chover. Você entendeu? Satanás ficou com medo de morrer quando começou o dilúvio. Algo terrível. Algo terrível estava acontecendo, mas Noé e sua família protegidos dentro da arca. Sempre quando Deus ele prega uma mensagem de destruição, Deus sempre tem um ponto de salvação. Na época de Noé, a chuva ia cair, mas quem quisesse se salvar poderia ir para dentro da arca. No tempo de Raabe, todos aqueles que quiserem se salvar da destruição do povo, o exército de Israel, que estavam entrando naquela cidade, a salvação estava naquela casa que tinha um cordão vermelho. Em toda a nossa história, sempre quando Deus mandou destruição, sempre Ele deu uma oportunidade para quem quisesse se salvar. Uma vez conversando sobre esse tema, sobre o dilúvio, um amigo me disse, tudo bem, a arca era o ponto da salvação, mas quem garante que caberiam todas as pessoas dentro da arca? Será que todos os animais, mais as famílias de Noé, será que já não superlotou a arca? Não pense você que a arca foi construída para animais e para a família de Noé. Se Deus soubesse que aquele povo aceitaria aquela mensagem, Deus teria construído 2, 3, 4 arcas, demoraria 120, 240, quantos anos preciso fosse, se soubesse que aquelas pessoas aceitariam a salvação. Em Mateus nós lemos que assim como foi nos dias de Noé, assim também será hoje, nos dias da vinda do Filho do Homem. O povo casava, dava-se em casamento, comia, bebia, uns iam trabalhar, outros não. Uns iam para a faculdade, outros iam para a escola. De repente, na época de Noé, veio o dilúvio. Hoje, na nossa história, de repente, Jesus vai voltar. A volta de Jesus é algo tão intempestivo que não depende de tempo. Quer você queira ou não, Ele vai voltar. Quer você acredite ou não, Jesus vai voltar. Quer você esteja preparado ou não, Ele vai voltar. A igreja é comparada com uma grande arca. Você acha que para Noé era um lugar agradável de se estar?
Você acha que para Noé e sua família era gostoso estar entre um monte de animais fazendo barulho, sujeira? O cheiro devia ser horrível. Você acha que dentro da arca era um lugar confortável de se estar? Mas onde era preferível estar? Dentro da arca ou lá fora se afogando? A igreja ela é comparada a uma grande arca. Às vezes aqui dentro tem alguma coisa que não cheira muito bem. Às vezes aqui dentro tem situações que não são muito legais. Somos falhos, a igreja é dirigida por homens. Às vezes a gente vê aqui dentro situações que às vezes a gente pensa que lá fora é mais confortável. Mas eu te garanto, assim como a arca, é muito melhor estarmos aqui dentro, apesar dos problemas, do que lá fora se afogando. Jesus está voltando. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também hoje, nos dias da vinda do Filho do Homem. Que você possa ter a certeza, a esperança de que Jesus vai voltar. E esses problemas, essas dificuldades da história desse mundo farão parte do passado. E se ainda assim restar alguma lágrima, o próprio Deus há de enxugar. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Ele vem com
Muito obrigado, Senhor, porque um dia nos deste o teu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar. E hoje podemos ter a esperança de que a nossa história não é limitada a esta terra. Temos a esperança e a certeza de que um dia, muito em breve, irá voltar. Continue conosco, Senhor, enquanto estamos nesse mundo, para que não possamos nos perder nesses caminhos e possamos estar prontos, preparados para a tua volta. Em teu nome nós oramos agradecidos. Amém.